Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Hoje eu estou falando aqui diretamente de Washington, DC, né, onde eu estou trabalhando, e entre um monte de atividades, um monte de trabalho, eu estou tentando acompanhar as eleições nos Estados Unidos e compreender um pouquinho mais e, assim, passar para frente esse meu entendimento, né, sobre essas eleições históricas, né, que vão ficar para a história aqui nos Estados Unidos. Então, muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão racial que foi injetada diretamente na veia dos eleitores aqui nos Estados Unidos pelo ex-presidente e agora novamente candidato presidencial, o senhor Donald Trump. Eu devo começar citando uma frase do Donald Trump muito infeliz que diz o seguinte, abre aspas, não sei, ela é indiana ou ela é negra? Fecha aspas. Eu acredito que alguns aqui vão se lembrar dessa frase, né, que foi dita pelo Donald Trump em relação a Kamala Harris, candidata a presidente pelo Partido Democrata. E ele fez esta declaração na Associação Nacional de Jornalistas Negros. Isso foi há mais ou menos um mês. A questão racial, ela sempre teve um papel muito importante nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, porque essa questão, ela afeta diretamente o comportamento dos eleitores, ela afeta o posicionamento dos candidatos, né? E ela afeta as políticas públicas que ganham destaque nas campanhas. E nas eleições de 2024, essa relevância se mantém ou até aumenta, dada a crescente diversidade da população nos Estados Unidos e os movimentos sociais que têm impulsionado debates sobre justiça racial. Então, tópicos como discriminação, direitos civis, imigração ganham cada vez mais evidência, né? Cada vez mais projeção. Bem, eu acho que vale a pena a gente começar fazendo um recorte aqui, breve recorte histórico da questão racial nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nessa semana, eu participei de uns grupos de discussão na Universidade de Georgetown, onde esses grupos falaram brevemente sobre essa parte da história dos Estados Unidos. Então, eu vou tentar aqui é, é, passar isso para vocês, né? Então, desde a reconstrução pós-guerra civil, nós estamos falando de um período de 1865 e 1877, essa questão racial, ela tem mudado o sistema político dos Estados Unidos e a reconstrução foi um período de tentativa de integração dos afro-americanos na sociedade dos Estados Unidos. Então, durante esse período, houve um esforço para se estabelecer a igualdade racial no sul dos Estados Unidos, resultando em algumas mudanças importantes, como as emendas constitucionais, a 13ª, a 14ª e a 15ª emendas que aboliram a escravidão e garantiram cidadania plena e proibiram a discriminação no direito de voto com base na raça, né, dos cidadãos. No entanto, esses avanços, eles acabaram sendo revertidos com o fim da reconstrução. E o que levou à imposição das leis, chamadas leis Jim Crow, no Sul, que, na verdade, legalizaram a segregação racial e restringiram de forma muito severa, vamos dizer assim, os direitos dos afro-americanos, né? E essas leis, elas, na verdade, refletiam
e reforçavam uma divisão racial que acabou se perpetuando na política do país por décadas, impactando profundamente o comportamento eleitoral e as plataformas dos partidos. As eleições presidenciais de 1960, né, entre o John F. Kennedy, né, o democrata, e o Richard Nixon, republicano, eles, essas eleições marcaram um ponto de inflexão na política racial dos Estados Unidos. Então, essa eleição, ela ocorreu em um período em que o movimento pelos direitos civis estava ganhando força, é, com protestos, manifestações e uma desobediência civil, vamos dizer assim, que desafiava a segregação e a discriminação racial. O Kennedy, muito astuto nisso, né, percebeu o crescente poder político dos eleitores afro-americanos. E aí ele acabou fazendo, né, envidando ali esforço para fazer o quê? Atrair o apoio, inclusive um gesto muito simbólico que é lembrado na história, quando ele telefona para a esposa do Martin Luther King Jr., né, após o Luther King ter sido preso durante uma manifestação pacífica. E esse ato ajudou, então, o candidato a fortalecer o apoio dos eleitores negros para os democratas, particularmente no norte do país. E isso solidificou, né, uma mudança que já vinha ocorrendo desde o New Deal, né, com os afro-americanos cada vez mais se alinhando com o Partido Democrata. Então, lembrando, né, que a luta eh, pelos direitos civis nas décadas de 50 e 60 culminaram com a Lei dos Direitos de Voto, o Voting Rights Act de 65. A gente já falou aqui nos nossos programas anteriores, né? A nossa colega Silico, que já ajudou a gente a refletir sobre esse momento também da história dos Estados Unidos, né? E depois, as eleições de 1980 que levaram o Ronald Reagan, né, à presidência, também destacaram a questão racial de forma bastante significativa. Só que aí com o sinal invertido, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Reagan ele fez uma campanha com uma plataforma que enfatizava a lei e a ordem, né? Defendendo políticas que ressoavam com eleitores brancos que estavam ali preocupados com as mudanças sociais e econômicas das décadas anteriores, né? E a retórica do Reagan apelava para uma imagem de retorno aos valores tradicionais, que muitos críticos incluía um apelo ali implícito ao conservadorismo racial, né? Essa é a leitura que se faz. E um exemplo controverso foi o uso de termos como welfare queens, né? Então, rainhas do bem-estar social, em que se descrevia, né? Se descrevia as pessoas que supostamente abusavam dos benefícios sociais, né? Então, uma linguagem que muitos consideravam um ataque velado à comunidade afro-americana, que também a gente vê hoje, mas enfim, a gente vai chegar lá. E essas táticas ajudaram, né, assim, contribuíram para o Reagan consolidar uma base de apoio muito mais significativa entre os brancos do sul do país, que então começaram a mudar para o Partido Republicano em grande número após a era dos direitos civis. Então, revertendo décadas de apoio aos democratas durante a era de Jim Crow, né? Mais recentemente, agora, né? Então a gente está falando aqui dos anos 2000, as eleições de 2008 e 2012 com Barack Obama, então, primeiro presidente afro-americano
do país. Também a gente pode tomar como marcos nesse sentido, né? A vitória do Obama em 2008, ela simboliza para muitos um momento de mudança e esperança, né? Representando, portanto, um passo aí bastante significativo em direção à superação de um legado de discriminação e a exclusão social. A campanha do Obama adotou a mensagem de esperança e mudança, né? Acho que alguns aqui lembram, né? Que ressoou não apenas com eleitores negros, mas também com uma ampla coalizão multirracial que incluía jovens, latinos, asiáticos, né? Aqui latinos americanos e asiáticos americanos, né? E também os progressistas brancos, claro, né? Mas, por outro lado, as eleições de 2016 e 2020, elas mostraram que as tensões raciais ainda eram questões profundamente arraigadas na política dos Estados Unidos. Ou seja, o direito de voto das minorias ainda era fortemente, e é fortemente contestado, e isso foi cada vez mais, né, se evidenciando em legislações restritivas. Então, várias formas de supressão de votos, como as leis de identificação de eleitores e restrições à votação antecipada, têm historicamente afetado essas comunidades, né? Então, as comunidades afro-americanas, as comunidades latinas, as comunidades asiáticas, né? Essa comunidade é menor que as outras duas, mas enfim, também foi afetada, né? E isso significa que foi se criando cada vez mais dificuldade para que essas comunidades participassem dos processos eleitorais, né? A eleição de Donald Trump em 2016, ela marcou uma virada em relação ao certo otimismo racial que acompanhou a presidência de Obama. Claro, vão ter leituras que vão dizer que depois né, os atos dele, na verdade, logo eh, trouxeram esses esperançosos, né, à realidade. Mas enfim, mas o Trump ele marca essa virada de fato, né, nesse clima que mais esperançoso que o Obama criou lá no seu o começo de governo, né? E o Trump, na verdade, ele construiu uma campanha. Eu acho que alguns aqui que também nos acompanham aqui ou que estudam nos Estados Unidos, ele construiu uma campanha com uma retórica que muitos consideraram divisiva, né? E aí, quando ele usa os slogans dele, o Make America Great Again, né? O MAGA, ele, na verdade, alguns leem isso como uma associação a um período de privilégios brancos e exclusão de minoria, né? É, e a sua campanha, ela destacou uma retórica dura contra a imigração, né? Por apelos a um eleitorado branco que vinha se sentindo marginalizado pelas mudanças sociais e demográficas, né? Então, estavam contestando tudo aquilo, estavam infelizes com essas políticas que estariam colocando esse extrato social, né? Esse grupo, às margens, né? Do sistema, com essas mudanças sociais e demográficas que estavam ali sendo feitas, principalmente com a entrada do presidente Barack Obama, né? Bom, e aí, então a gente está falando né, eu já começo a tocar aqui num tema, né, um outro tópico que é sobre demografia eleitoral, né? Então, para falar em mudanças demográficas,
É bom a gente destacar o seguinte: os Estados Unidos eles estão se tornando cada vez mais diversos, né? Com grupos não brancos constituindo uma parcela aí muito importante do eleitorado. Os afro-americanos, os latinos e os asiáticos são agora cerca de 40% da população em muitos estados, estados importantes, estados-chave, né? Que são aqui, que são decisivos para os resultados eleitorais. Tradicionalmente, os eleitores afro-americanos, eles votam em massa, no Partido Democrata. E os latinos, embora sejam considerados, né, tradicionalmente democratas, eles têm já mostrado uma tendência de voto mais dividida. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente teria que ficar aqui com 1 hora de vídeo só para falar disso. Mas, enfim, tem aí uma tendência de mudança entre esse grupo latino. Parece que até entre a comunidade afro-americana, mas, enfim, também isso tem leituras um pouco diferentes e tal. Mas a ideia é que tem havido mudança. E estados como o estado da Geórgia, o estado do Arizona e o estado de Nevada, que têm populações de minorias em crescimento, a gente sabe que foram estados muito decisivos nos resultados eleitorais de 2020, né? E a mobilização dos dois partidos aqui agora, nos Estados Unidos, revela que esses estados, né, vão ser de novo muito importantes nos resultados eleitorais de 2024, né? Então, nesses locais, o voto, ou os votos, né, de afro-americanos e de latinos serão cruciais, né? E isso que é a aposta que se faz. É, bom, nas eleições de 2020, as tensões raciais, elas já haviam atingido um novo, vamos dizer, um novo patamar, né? É, alimentadas por uma série de eventos que trouxeram a questão da justiça racial para o centro do palco político. Então, eu acho que também aqui muitos se lembram, eu cobri isso lá em 2020, né? Falamos muito disso, eu e meu colega Felipe Loureiro, professor da USP, que é do INCT e apresentava o programa Diálogos aqui comigo. A morte de George Floyd em maio de 2020, sob custódia policial, gerou uma onda de protestos nacionais e internacionais, inclusive, né? Solidificando ainda mais o movimento Black Lives Matter, né? E então a gente falou sobre isso, né? E aí tem uma resposta, né? Polarizadora, divisiva, né? De Trump aos protestos que incluía aí uma postura muito dura, né? E o uso de termos como lei e ordem, né? Aquilo que a gente viu lá com o Reagan, lá atrás, né? Na década de 80. Então, refletiu e reforçou essa divisão racial que já existia, né? E o candidato democrata, o Joe Biden, ele se apresentou né, na disputa eleitoral em 2020 como, vamos dizer assim, um unificador, integrador, né? Prometendo abordar as desigualdades, né? As questões de desigualdade racial e reforma policial. Então, ele falou: eu vou trazer soluções para essas questões aqui, eu vou apresentar políticas, né? E aí a escolha dele, de Kamala Harris como vice-presidente, né, como então para integrar a chapa dele, também parece né, parece não foi simbólica, né, nesse sentido, quer dizer, era uma promessa que estaria ali sendo traduzida nessa escolha, né, que ele estaria dando importância para essas questões e iria abordar essas questões durante o seu governo, se eleito fosse.
Então, a eleição de Biden, portanto, ela foi vista por muitos como um referendo sobre as questões raciais exacerbadas durante o governo Trump, é, com uma promessa de um caminho para a reconciliação. Então, se por um lado os movimentos, né, como o Black Lives Matter, e as respostas a esses movimentos, né, essa eleição do democrata em 2020 tem desempenhado um papel central em promover o debate sobre a questão do racismo, né, sistêmico, estrutural e a brutalidade policial, né? Por outro lado, a gente tem notado o problema da supressão de eleitores e, e leis restritivas de votação que vão ganhando uma outra dimensão, que vão sendo mais percebidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em estados governados por republicanos, tem se implementado leis que restringem o acesso ao voto. E uma das estratégias assim mais comuns, né, é a imposição de leis de identificação de eleitores que exigem que os eleitores apresentem um documento de identificação com foto para votar, por exemplo, né? Embora isso possa parecer, né, uma coisa muito simples, muito banal de segurança, na verdade, muitos eleitores de baixa renda e minorias raciais podem não possuir esse tipo de identificação, e aí eles enfrentam dificuldades para obter esse documento, né? Porque tem custos envolvidos, porque tem problema de mobilidade, tem a própria complexidade burocrática, né? E eles acabam se sentindo desmotivados, né? Acabam desmotivados mesmo, acabam não se mobilizando para se cadastrarem como eleitores, né? E a votação por correio se tornou uma alternativa importante durante a pandemia de Covid-19. Então, isso é uma realidade aqui, todo mundo fala sobre isso, a gente acaba encontrando muitas pesquisas sobre isso, né? Permitindo, então, que mais eleitores participassem sem se expor aos riscos de saúde daquele momento, né? Então, era o período pandêmico, né? No entanto, essa facilitação que poderia ter se consolidado, a gente vê que em muitos estados republicanos também houve uma restrição sobre o acesso a esse método após 2020. Então, eles citam preocupações de fraude, ok, isso pode parecer muito legítimo, né? Mas assim, não tem evidências substanciais que comprovem isso, né? Essa questão aí de segurança, né? Então, essas alegações acabam sendo muito vazias, né? Não tem sustentação. E quais são os estados que a gente vê que tem esse tipo de leis? A gente vê no estado da Geórgia, por exemplo, né? Então, após as eleições de 2020, as autoridades aprovaram uma das leis mais controversas, né? Que restringiu aí o uso de caixas de coleta de votos, né? Então, reduzir o tempo para solicitar as cédulas por correio, proibiu a distribuição de água e alimentos para eleitores esperando nas filas, né? Que isso existia. Então, tudo isso mudou na Geórgia, né? Um outro estado também que tem uma mudança, que a gente nota uma mudança, é o Texas, né, que implementou aí algumas restrições que incluem a proibição de drive-thru, né, para votar. Então, a votação no estilo drive-thru, né, do McDonald's, por exemplo, para no Brasil, quem está acostumado com isso, né?
E isso, e além disso, também outras limitações severas aí para a assistência de terceiros na votação por correios, né? Então, afetando de novo, né, os eleitores com mais dificuldades, né? Eleitores com deficiência também, né? Dificuldades de locomoção. E um outro estado também em que se introduziu requisitos adicionais para registros de eleitores foi a Flórida, especialmente para organizações que ajudam a registrar os novos eleitores, né? E também o Estado limitou o número de urnas de coletas de votos, né? Que eram amplamente utilizados por eleitores aí tanto das zonas urbanas, né? E também para as minorias, né? Eram muito utilizadas esses números, essas urnas, né? E aí, quando você tem uma redução disso, você cria mais dificuldade, né? Então, essas medidas, elas afetam de forma muito desproporcional os eleitores afro-americanos, os eleitores latinos, né? Os idosos, comunidades de baixa renda, né? Que são mais propensos a enfrentar as dificuldades aí para atender a todos esses requisitos de identificação ou acessar os locais de votação devido a barreiras econômicas, barreiras geográficas, enfim. Além disso, muitos eleitores de minorias raciais, eles dependem da votação antecipada, né? E por correio, justamente para contornar as limitações de transporte, os horários de trabalho, né? E as restrições nesses métodos, obviamente, acabam reduzindo a participação eleitoral, o que não é bom, né? Principalmente para os democratas. Então é isso, eu fico por aqui hoje, claro, agradeço mais uma vez a atenção de todos e de todas. Espero que tenham gostado. Pelo menos eu aprendi muito preparando este vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado também. Então, se gostaram, então vai lá, curtam, né? Compartilhem e a gente volta logo, logo para falar um pouquinho mais, para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Até mais.